Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 7. Nesta aula vamos falar de séries estatísticas. Veja a próxima imagem. Séries estatísticas. Chamamos de série estatística ao quadro de distribuição de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie do fenômeno. Então, vamos representar num quadro esses dados estatísticos. E esses dados vão estar em função da época, quando foi, do local, onde foi e da espécie, sobre o que é. Então, nesse quadro de série estatística, você tem que responder quando, onde e o que. Veja a próxima imagem. A. Série histórica ou temporal ou cronológica. É aquela em que a variável é o tempo, permanecendo fixos o local e a espécie do fenômeno. Então, a série será histórica, ou também chamada de temporal ou cronológica, quando o que varia é o tempo é que varia. Permanecendo fixo, o local onde foi fica fixo, e sobre o que é fixo. Veja esse exemplo. Exportações brasileiras de carros entre 1997 e 2001. Você tem uma coluna com anos: 1997, 1998, 99, 2000 e 2001. Repara aqui, que o que está variando é o tempo. É uma série histórica, ou temporal, ou cronológica. Onde foi? Foi no Brasil. E sobre o que é? É sobre exportações. Em 97, o valor das exportações foi 100 milhões de dólares. Em 98, 200 milhões de dólares. E assim vai. Então, aqui é o tempo que está variando, o tempo que está variando. Essa é uma série cronológica. Observe aquelas características: o título, o corpo e o rodapé. Fonte Banco do Brasil. Prosseguindo. Série territorial ou geográfica ou de localização. A série territorial é aquela em que a variável é o local, onde é que varia, permanecendo fixos o tempo, quando foi, está fixo, e a espécie do fenômeno. Veja o exemplo: exportações brasileiras em 2000. O fenômeno exportações brasileiras. Quando? Em 2000. E o que está variando? Países de destino: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Inglaterra. Olha, o local que está variando é uma série territorial ou geográfica. O valor das exportações aqui, Estados Unidos, 200 milhões de dólares. Canadá, 100 milhões de dólares. A fonte Banco do Brasil. Então, a série territorial ou geográfica ou de localização, o que varia é o local. O tempo e o fenômeno permanecem constantes. Outra série. Série categórica ou específica. É aquela em que variam as espécies ou categoria do fenômeno, mantendo-se fixos o tempo e o local. Olha, rebanho brasileiro. Rebanho brasileiro. Olha a espécie: bovino, suíno, ovino, caprino. A categoria do rebanho que está variando. Foi do Brasil numa determinada época. Beleza? Aqui, de bovinos nessa época, tivemos 5 milhões de cabeças. Suínos, tivemos 9 milhões de cabeças. E assim vai. Fonte: Ministério da Economia. Essa é a série categórica ou específica. Outra série. Série conjugada. Conjugada. O que seria uma série conjugada? Chamamos de séries conjugadas aquelas onde são cruzados dois ou mais tipos de séries, podendo ter, assim, duas ou mais entradas. Então, a série conjugada é aquela que mistura dois ou mais tipos.
E nesse caso, ela poderá ter duas ou mais entradas. Essa série será dita conjugada. Essa série será dita ser conjugada. Veja o nosso exemplo, ó. População de cães brasileiros, 100 unidades. Aí você vê que é unidade da federação. Amazonas, Maranhão, e vem várias unidades, São Paulo e assim vai. São os estados. Você repara que está variando aqui, ó, o local. Então seria uma série territorial. Mas aqui, olhando as colunas, 1998, 1999, 2000, 2001, e cá, nas colunas estamos variando o tempo. Então seria uma série temporal, cronológica. Então está essa série conjugada, ela está cruzando uma série territorial com uma série cronológica. Observe então que nós temos duas entradas. Uma entrada pelo local e uma entrada pelo tempo. Por exemplo, São Paulo, em 1999, a população de cães brasileiros seria então de 100 unidades vezes 195. Seria 19.500 cães. Então a série conjugada é aquela série onde você monta duas numa tabela só. Podemos ter conjugadas, sendo geográfica, temporal, geográfica, categórica, e essas coisas assim. Então a conjugada é aquela onde nós cruzamos dois ou mais tipos de séries, podendo assim ter duas ou mais entradas. Tranquilo, tranquilo? Bem, vamos ver como a gente poderá representar essas séries. Então vamos ver os gráficos dessas séries. O importante é você ver que uma série, ela não é uma distribuição de frequência, né? A série é apenas uma apresentação dos dados. Veja lá no início do nosso conceito, que nós falamos que chamamos de série estatística ao quadro de distribuição de dados estatísticos em função da época, do local e da espécie do fenômeno. Então, nesse quadro, você tem que responder quando foi a época, quando foi, o local, onde foi, e o que é o fenômeno, sobre o que é aquela série. Então, na série você responde quando, onde e o que. Beleza? Bem, vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos falar de gráficos. Gráficos, estaremos já terminando essa parte inicial de conceitos, para entrar também em medidas de posição, medidas de tendência central, separatrizes, né? Média, mediana, moda, quartis, centis e percentis. Mas isso vai ficar nas próximas aulas. Uma boa sorte para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.